Bora começar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula semanal do Praticadamente. E para você que está aí nos escutando, o Praticadamente convidou para hoje o nosso professor mega especial, Bruno de Oliveira, aliás, Bruno Oliveira, que é hipnólogo especialista em street hipnose. Ele é hipnoterapeuta e responsável pelo canal HipnoFlow. Ele é professor universitário, biólogo e também tem como especialidade a de socorrista. E nessa live, o nosso professor Bruno mostrará o valor da hipnose em casos de primeiros socorros. Gostou? Ficou curioso? Então, fique aqui conosco, que o nosso professor irá dizer quando usá-lo ou não usá-lo e como pode ser útil, tá? Mas antes de passar a palavra para o nosso professor, eu só gostaria de avisar a vocês que entrem nas nossas redes sociais, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam a gente, tá? Bruno, agora eu passo a palavra para você. Fala, meus queridos. Mais uma vez, queria agradecer pelo convite, né, e pelo carinho e atenção de todos vocês. É com muita honra e muita alegria que eu estou aqui. E sempre que me chamar, pode ter certeza que, se eu tiver um tempo disponível, vou estar aqui colaborando com conhecimento a respeito de hipnose, mentalismo, área acadêmica, né, que vocês já perceberam que eu gosto de fazer várias coisas, né? Eu não fico parado no tempo. E muita gente já me conhece da parte da hipnose, da parte do street, da parte do mentalismo, mas não sabia que eu trabalho também com primeiros socorros. Então, hoje eu vou me apresentar de uma forma totalmente aqui diferente para vocês, certo? Meu nome é Bruno Oliveira, além do trivial, que vocês já sabem, eu sou socorrista PHTLS, né, que é o Pre-Hospital Trauma Life Support, atendimento pré-hospitalar ao trauma. Eu ministro cursos de APH em cidades circunvizinhas daqui onde eu moro, Campina Grande, Paraíba. E eu sou professor universitário em uma faculdade particular aqui em Campina Grande. E queria colaborar com vocês a respeito de algumas informações sobre urgência e emergência, que pode ser aplicado no consultório ou pode ser aplicado na rua. Então, se você faz street hipnose, hipnose de rua, hipnose de entretenimento, vai servir para você. Se você não é do ramo do entretenimento, mas você atende, você é um terapeuta, isso também vai ser importante para você. Por quê? Pense comigo. As pessoas têm patologias das mais diversas. E, simplesmente, essas condições clínicas podem se manifestar exatamente quando estiver sendo atendido por você. Tem um princípio bem interessante que diz o seguinte: se há probabilidade de um evento acontecer, um dia esse evento vai acontecer. Espero que não seja comigo, nem com você, mas e se acontecer com a gente? A gente sempre se prepara para as coisas legais, a gente nunca agenda o dia mal, né? O dia que as coisas vão dar errado. Mas quando dá? Provavelmente você já perdeu alguma pessoa da família, provavelmente já aconteceu uma situação totalmente inusitada que você não esperava. Da mesma forma acontece no consultório. Eu dou aula, por exemplo, para o curso de medicina veterinária, odontologia e farmácia. E na parte de odontologia, eu ministro uma disciplina chamada urgência e emergência no consultório odontológico, que eu acho muito parecido com o consultório de terapias. Porque simplesmente a pessoa ela pode ter diversas condições, como, por exemplo, desmaio, ela pode ter um AVC, ela pode ter um infarto agudo do miocárdio, ela pode ter crises de epilepsia, de convulsão, ela pode ter uma crise hipertensiva ou hipotensiva, ela pode ter, por exemplo, uma hipoglicemia, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória, e não é porque está sendo atendido por você, mas é uma condição que pode simplesmente se manifestar em qualquer condição, seja na casa dela, seja na rua, seja, sei lá, em qualquer lugar. Mas se acontecer,
no momento que tiver sobre os nossos cuidados. Você já parou para pensar da importância que tem do terapeuta ter as mínimas noções de primeiro socorro, de urgência e emergência? Por quê? Para você poder prestar um atendimento de qualidade. E acredite, apenas 15% da população ela é treinada para dar um suporte básico de vida. Apenas 15% é treinada para poder fornecer um suporte básico de vida. Então, é praticamente isso que eu abro, né, esse nosso bate-papo falando sobre urgência e emergência. Quem tiver alguma dúvida, alguma situação que vocês queiram tirar dúvidas, se eu souber, né, nós somos eternos aprendizes, eu estou aqui para colaborar com vocês. Então, inicialmente, o que seria os primeiros socorros? Primeiro socorro seria o cuidado imediato que você tem que prestar a uma pessoa vítima de acidente ou que sofreu um mal súbito, ou ela está numa condição que coloque ela em risco de vida. Basicamente, nos primeiros socorros, nós visamos 3 coisas. Primeiramente, manter os sinais vitais do paciente. O que são sinais vitais? É aqueles sinais que me dizem que a pessoa ainda está viva. Pulso, pressão, temperatura, respiração, e a gente ainda pode acrescentar a dor como se fosse um 5º sinal vital. Então, nós mantemos os sinais vitais, mantemos o conforto do paciente. Manter o conforto não é botar um travesseiro debaixo da cabeça dela, não, e ficar alisando a pessoa, não. Manter o conforto é dar as condições mínimas para que aquela pessoa possa suportar aquela condição adversa. E terceiro ponto, não piorar a situação do paciente. Infelizmente, a maioria das pessoas que não tem conhecimento de primeiros socorros, quando tenta ajudar, acaba piorando a situação. É isso que acontece. Então, se você sair daqui dessa live com 1% a mais de conhecimento que você não tinha, eu já estou feliz. 1% só. Eu quero que você saia mais. Isso já é uma grande evolução. Eu já queria começar também interagindo com vocês. Vocês sabem qual é a diferença de urgência e emergência? Quem quiser pode ligar o microfone ou escrever no chat. Vocês sabem qual é a diferença de urgência e emergência? E aí, gente? Eu acho assim que urgência é quando a pessoa corre risco de vida. E emergência é uma coisa que ela tem que resolver, mas, por exemplo, pode marcar, por exemplo, uma cirurgia de emergência. É isso? Talvez. É o contrário do que você falou. A urgência é uma situação que ela pode esperar um pouco. A emergência não dá para esperar. A emergência, eu tenho que tomar uma atitude imediata, senão eu perco o paciente. Então, vou dar um exemplo para você. Chega um paciente que está com uma forte dor no peito, no hospital, e chega um que está com uma fratura na perna. Você acha que quem é atendido primeiro? Qual dos dois é uma emergência médica? A fratura ou a dor no peito? A dor no peito. A dor no peito é a emergência médica. Ela é a minha prioridade número 1. A fratura tem que ser resolvida? Tem, mas ela pode esperar um pouco. Então, você já sabe a diferença de urgência e emergência. Urgência é uma situação que merece cuidado, merece atenção, mas ela pode esperar um pouco. A emergência médica, ela não espera, certo? E, inclusive, até para a gente poder encaminhar, por exemplo, para um hospital de trauma ou um hospital como, por exemplo, uma UPA, você tem que saber se a situação é de urgência ou de emergência. O segundo ponto que eu queria discutir com vocês sabem qual a diferença de uma situação clínica e uma situação de trauma? Você está falando do trauma físico ou do trauma emocional? Do trauma físico. A diferença de uma situação clínica, por exemplo, imagina que chegou um paciente no seu consultório. Aquele paciente, ele pode ter um evento clínico e ele pode ter um evento de trauma. Não um trauma psicológico, mas um trauma físico mesmo. Então, o trauma é emergência, né? O trauma tem que ser resolvido na hora, porque ele pode ter uma abrangência grande. A clínica é a mesma coisa, pode esperar um pouquinho. Sempre. Depende, cara. Se eu chego com cólica renal, por exemplo, aquilo é a visão do inferno. Não sei se vocês já tiveram aqui. Já. Pois é. E aí? Não é trauma, mas pô, eu vou morrer. A sensação que eu tenho é que eu quero matar alguém, entendeu? Aquilo tem que sair de mim.
Vocês têm que dissociar esse conceito de que clínico pode esperar mais e trauma não. Na verdade, as duas situações pode ser urgência ou as duas situações pode ser emergência. Trauma é qualquer evento externo que venha causar uma lesão no meu corpo. Quando a gente fala de trauma, geralmente a galera se lembra muito de quedas, de pancadas. Isso é um trauma. Mas, na verdade, qualquer energia que agrida meu corpo, isso é considerado um trauma. Isso pode ser uma energia química, isso pode ser uma energia elétrica, isso pode ser uma energia bioquímica, biodinâmica, pode ser uma energia física. Então, qualquer energia, ou seja, que vem de fora e agrida meu corpo, isso é um trauma. Um afogamento é um trauma. Agora, o que seria uma situação clínica? É aquela que, em vez de se expressar de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma forte dor de cabeça, clínica, sangramento nasal. Se você não levou uma pancada no nariz, ocorreu de forma espontânea, clínica. Vômitos, clínico. O que mais? Sangramentos de várias regiões, né? De vários orifícios, clínico. Uma forte hemorragia interna, clínico, certo? Uma dor de barriga muito grande, que pode provocar um choque hipovolêmico, situações clínicas. Então, situação clínica, ela vem da própria fisiologia e se externaliza em sintomas. Já o trauma, não. Teve um evento externo que conseguiu promover uma lesão na gente, certo? Então, veja, eu já defini para vocês o que seria primeiros socorros, eu já fiz a distinção de urgência e emergência, e eu também já fiz a diferença aqui de uma situação clínica e uma situação trauma. Veja que eu estou sendo bem didático aqui para vocês. Eu estou colocando cada coisa no seu lugar, começando com esses conceitos para depois dizer o que é que pode acontecer no consultório odontológico. Mas é importante a gente poder definir isso daqui, porque confunde muito a cabeça das pessoas. Tipo, isso é urgência, isso é emergência, isso é clínica, isso é trauma, entendeu? E aí, o próximo ponto seria, qual a diferença de um socorrista e de um prestador de socorro? Na verdade, todos nós somos prestadores de socorro. Prestador de socorro é qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento para poder atender um paciente. Socorrista é aquele que trabalha em uma unidade operacional. Brigada de incêndios, corpo de bombeiro, polícia militar, SAMU. Então, se ele trabalha em uma área operacional, ele veste um fardamento, ele tem uma carteira, ele é um socorrista. Como, por exemplo, nós temos o colega Ângelo aqui também, que foi aluno dos cursos aí de hipnose também, faz parte da sua hipnose, e ele é socorrista também. Então, ele tem uma carteira de socorrista. Agora, todos nós que estamos nos nossos empregos, né, que às vezes não é da área de saúde, e que você vai prestar um socorro, você é um prestador de socorro. Então, qual é a função de um prestador de socorro? Eu defini os dois para poder dizer qual é a sua função e qual é a função do suporte avançado. A nossa função, gente, é manter os sinais vitais. É fazer o máximo que a gente pode com o que a gente tem disponível nas nossas mãos. Porque, pense comigo, no seu consultório, você tem cilindro de oxigênio para fornecer uma ventilação avançada para o paciente? Não tem. Você tem um AMBU, que é o dispositivo bolsa, máscara, válvula, para você fornecer a ventilação? Não tem. Você tem um DEA, um desfibrilador externo automático? Você tem prancha? Você não tem nada disso. Então, isso são coisas de suporte avançado. Sabe quem é que vai vir com isso? O SAMU, quando você ligar. E é importante, por exemplo, nós que estamos dentro da clínica, entender qual é o momento que a gente deve acionar o suporte avançado. Nós, prestadores de socorro, no nosso consultório, fazendo hipnose na rua, fazendo hipnose no consultório, nós somos prestadores de socorro. A gente não tem recurso avançado, então a gente tem que chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, que eles vão vir com suporte avançado. Então, nós vamos fazer o pré-socorro, o protocolo primário, depois eu vou falar para vocês qual é, e depois chega o suporte avançado. Pense comigo, não adianta eu estar fazendo um procedimento num paciente, e esse procedimento, sei lá, ele está numa parada cardiorrespiratória, eu estou lá fazendo as compressões, só que o SAMU não vem, não está vindo nenhum suporte avançado. Então, na verdade, eu não estou fazendo muita coisa.
E quando eles vão dar continuidade com medicações, com vários outros recursos que nós não temos disponível. Então, essa é a diferença. Mais uma vez, né? Vimos primeiro socorro, urgência e emergência, trauma clínica, a diferença de um prestador de socorro e um socorro profissional. Na literatura, esse suporte básico de vida, ele tem uma letra, 3 letras, na verdade, é o BLS, que é o Basic Life Support. É o que nós vamos fazer na clínica. Anota aí. Basic Life Support, é o suporte básico de vida. Nós vamos fazer o melhor que podemos com o nosso conhecimento e o que temos disponível ao nosso redor. Porém, precisamos ligar para o SAV, que é o suporte avançado de vida, que seria, por exemplo, o SAMU, o Corpo de Bombeiros. Certo? E agora eu queria falar para vocês do atendimento inicial. Na verdade, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, como eu sou professor acadêmico, eu gosto de tudo trazer um embasamento científico. Vocês não vão me ver falando de hipnose de forma mística, de forma esotérica, de forma que fala de energia, essas coisas. Eu sou uma pessoa muito centrada na literatura, em evidências acadêmicas. Vou certo? chegar lá em casa. Vou lá E em tudo casa. isso... E tudo isso aqui que eu estou passando para vocês é baseado do suporte do o PHTLS, né? A 9ª edição. Inclusive, algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês não tem ainda nem em português. Ela está na 9ª edição do PHTLS, certo? E outras informações que eu trago aqui para vocês está dentro da Associação da Americana de Primeiro Socorro, né? O American Heart Association. Então, pode confiar no que eu estou falando aqui para vocês, informações mais recentes sobre os primeiros socorros. E provavelmente você já deve ter se perguntado o que significa isso aqui, ó. Esse símbolo que todo socorrista utiliza. O símbolo das emergências médicas. Você vê um carro do SAMU, você vê uma ambulância, chega o pessoal da Unimed, você vê no hospital, sempre tem esse símbolozinho aqui. Isso aqui, ó, a Ângelo já falou aí, a estrela da vida. O que significa essa estrela da vida? Ela significa a etapa que nós temos que fazer para atender qualquer tipo de ocorrência. Então, é basicamente um protocolo, a estrela da vida. Cada ponta dessa estrela aqui, ela tem um significado que vocês vão aprender agora e que vocês vão se lembrar no momento que você precisar atender qualquer pessoa. O primeiro ponto se chama detecção. Detecção de quê? Eu identifiquei que meu paciente, meu cliente, ele não está legal. Ele está passando mal. Esse é o primeiro ponto da estrela da vida. O segundo ponto é o alerta. O que é o alerta? Eu tenho que ligar para um suporte avançado. Porque o que eu vou fazer com o paciente, eu preciso que o suporte avançado já esteja ciente da situação para poder me dar a avaliação secundária. Certo? E agora nós temos o pré-socorro. O pré-socorro é agora que você vai botar a mão na massa. Você vai ter que fazer o que você tem que fazer para manter o paciente vivo, porque senão o suporte avançado já pega o indivíduo em óbito. Eu vou falar uma coisa bem simples que pode ocorrer no consultório, um engasgo. Um engasgo. Imagina que um paciente chegou lá, ele está mascando chiclete, você não identificou. No street hipnose, isso é muito mais propenso de acontecer, porque a gente faz rotinas que o paciente, nesse caso não vai ser paciente, né? O participante ele vai estar rindo. Quantas e quantas vezes nós fazemos rotinas de, você vai olhar para o amiguinho aí do lado, você vai cair na gargalhada. E às vezes, a gente na rua, a gente está fazendo hipnose com várias pessoas. Está mascando chiclete. Eu falo isso nos meus cursos e eu nunca vi ninguém falando. Pede para o participante jogar o chiclete fora para fazer uma hipnose de rua. Ele vai rir. Se ele se engasgar com o chiclete, você vai ter que saber fazer uma manobra de Heimlich, uma manobra de desengasgamento. E eu falo uma coisa para você. Uma via aérea obstruída, ela pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Ou seja, aí você não sabe fazer uma manobra de Heimlich e muito menos sabe fazer as compressões de reanimação cardiopulmonar. E aí, o que é que acontece? Bruno, você está sendo muito pessimista. Lembre-se do que eu falei inicialmente. Se há possibilidade de uma coisa acontecer, um dia essa coisa pode acontecer. Talvez não aconteça com você, mas aconteça com alguma pessoa em algum lugar do planeta. Certo? Então, primeiro, detectei que meu paciente está passando mal, liguei para o suporte avançado, vou fazer o que eu tenho que fazer e agora eu vou prestar
chega o suporte avançado e vai prestar a avaliação secundária. Então, o que a gente já fez chama protocolo primário. O que o SAMU vai fazer chama protocolo secundário. E depois, o que é que vai acontecer? Que é o outro ponto da estrela. O transporte. O paciente ele vai ser transportado para a unidade de tratamento, que é, no caso, o hospital. E fechamos cada ponta dessa aqui da estrela da vida. Aqui, detecção, alerta, pré-socorro, que é o que você vai fazer, socorro, que o suporte chegou, transportou para o local de tratamento, que é o hospital. Então, nós, enquanto prestadores de socorro, não estamos tratando o paciente. Nós estamos mantendo sinais vitais para que ele seja tratado no hospital. A linguagem está clara para vocês, está sendo didática, está fácil de entender? Tá beleza? Pronto. Olha só. Então, eu pesquisei aqui, em artigos, quais são as principais ocorrências que acontecem num consultório de psicologia, de hipnoterapia, um consultório de odontologia. E eu vou trazer para vocês aqui quais são as principais ocorrências, para você ver que já tem documentado em literatura. É ambientes controlados? É ambiente controlado. Simplesmente a gente acha que não pode acontecer nada. E a gente espera que não aconteça mesmo, né? E olha que eu não estou nem falando do trauma emocional, das ab-reações que o paciente vai ter. Estou falando de situações que podem acontecer agora. Eu estou aqui fazendo a live com vocês estão aí, pode acontecer agora. Qualquer momento, com qualquer pessoa. Certo? A primeira se chama lipotímia. Vocês já ouviram falar? Lipotímia? Se alguém souber, se manifeste aí. Sem pesquisar também, tá? Lipotímia. O que é uma lipotímia? É uma das coisas que mais pode acontecer enquanto você está atendendo seu paciente, seu cliente. Eu estou falando paciente por causa do vício já da área de saúde, tá? Mas a gente chama cliente, mas entenda que quando eu falar paciente, eu estou falando cliente, tá? E aí? O que é uma lipotímia? Lipotímia é simplesmente uma sensação de mal-estar e de pré-desmaio. Pode acontecer. É uma das coisas que mais acontece no consultório. Anota, lipotímia é uma sensação de pré-desmaio, mal-estar, ânsia de vômito, passar mal, começar com sudorese, taquicardia, aquela sensação que a pessoa vai passar mal a qualquer momento. Simplesmente ela pode ter isso no momento de uma ab-reação. Você está fazendo uma regressão com o seu cliente, você está resolvendo um problema lá e simplesmente a pessoa ela manifesta essa condição. Que ela que deveria, né, sair dessa condição, mas não saiu. Tá? A gente está pegando aqui os excessos. Certo? Segundo ponto, a síncope. Todo mundo já ouviu falar da síncope? Já? Comenta aí, quem já ouviu falar da síncope? O que é a síncope? A síncope é o famoso desmaio. É o desmaio. O paciente ele pode desmaiar? Pode desmaiar, certo? Então, eu vou falar como é que a gente vai reagir à questão do desmaio, no infarto, no AVC, situações que podem acontecer no ambiente controlado, certo? Foi muito documentado casos de acidente vascular encefálico. É o famoso AVE, ou AVC, certo? Na teoria só muda a terminologia, mas na prática é a mesma coisa. O AVC, que ela pode ser isquêmico, obstrução de um vaso, certo? Geralmente por placas de ateroma, e pode ser hemorrágico, o rompimento de um vaso. Pode acontecer de um paciente ter? Pode, meu querido. E você sabe identificar os sinais de um AVC? É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Informações para que você possa observar no teu paciente e que você melhore o teu atendimento. Porque, na verdade, eu acho que isso deveria fazer parte da cidadania. Eu acho que todo brasileiro deveria ser treinado para aprender essas coisas para prestar um socorro. Cara, qualquer pessoa pode passar mal em qualquer profissão, dentro de qualquer contexto. Só que só 15% da população é treinada para isso. Entendeu? Então, insuficiência circulatória, às vezes o paciente, de tanto ficar na cadeira, ocorre muito em cadeira de dentista, tá? Ele tem uma hipertensão ou uma hipotensão ortostática, que é por causa da posição da cadeira.
Olha que interessante. Até essa posição dessa cadeira aqui, ó, ela pode gerar uma hipo ou uma hipertensão, dependendo da condição clínica do paciente. Aí vocês devem estar pensando agora, caramba, tem tanta coisa que pode acontecer. Existe uma coisa que você pode já se prevenir de tudo isso, chamada anamnese do paciente. A palavra-chave se chama anamnese. Nunca atenda um paciente seu, um cliente seu, sem fazer uma boa anamnese, principalmente se for por chamada de vídeo. Por quê? Porque em chamada de vídeo você não tem o controle. Se o paciente cair aí, e aí? Tu vai fazer os primeiros socorros como? Me diga como você vai fazer? Ou seja, até um contato de um parente da pessoa você tem que ter. Caso ocorra alguma coisa, você ligar para verificar se está tudo bem, entendeu? Então, veja, são situações que, tipo, aconteceu uma coisa agora com qualquer pessoa que esteja aí do... Veja, eu estou aqui em Campina Grande, Paraíba, vocês estão nas suas casas, como é que eu vou prestar um atendimento aí para vocês? Não tem como. Então, até nisso a gente tem que começar a pensar. E uma boa anamnese evita vários riscos. Cara, tem gente que tem histórico de infarto, de AVC, de diabetes na família, de tudo. E você não fez uma boa anamnese, simplesmente a pessoa já tem uma condição de risco. Você pegou um paciente seu que ele é obeso, ele é fumante, né? Ele já tem diabetes, hipertensão, então ele é um forte candidato para ter o quê? Qualquer uma dessas ocorrências. Entendeu? Eu falo muito nos meus cursos, quem já participou dos meus cursos de hipnose, sobre a questão da ética e da segurança no street hipnose. Assim, o pessoal que me conhece sabe que eu não sou de me gabar, mas eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que trago situações de segurança para o street que eu nunca vi ninguém falar. Talvez porque eu seja dessa área de primeiro socorro. Por exemplo, o engasgo. Eu nunca vi um vídeo no YouTube, na internet, o cara dizer, pega um chiclete, joga fora, velho, antes de fazer uma brincadeira com hipnose, porque ele pode se engasgar. Entendeu? O que mais pode acontecer? Obstrução das vias aéreas, né? Engasgo. Você tem que saber manobra de desengasgamento. Identificar sinais de infarto agudo do miocárdio. Inclusive, eu aconselho até vocês terem um kitzinho de primeiros socorros básicos no consultório de vocês. Principalmente com materiais de equipamento de verificar sinais vitais e algumas medicações básicas que você pode utilizar para salvar a vida do paciente. Certo? Depois eu falo para vocês quais são as medicações que vocês podem utilizar, mesmo não sendo médicos, para que dê uma revertida. Isso tudo baseado na literatura, certo? Aí tem outras situações, né, como arritmias, em consultório odontológico, por exemplo, ocorre muito reações alérgicas. Aí vem a importância da hipnose, né? Você dar uma anestesia hipnótica no paciente, evita efeito dos fármacos, efeito das anafilaxias, né, que são as reações alérgicas, e outras coisas que também eu pesquisei aqui, que pode acontecer no consultório, convulsões e crise de epilepsia. Então, é basicamente isso. Hoje você vai sair daqui, né, sabendo o que fazer quando a pessoa tiver uma convulsão, um desmaio, uma parada, o basicão, certo? Eu queria ter muito mais tempo para discutir isso com vocês, mas pelo menos trazer um apanhado geral do que é que você pode estar fazendo e de como você pode melhorar, se prevenir, na verdade, né? A gente espera que nada disso aconteça. Eu sempre digo para os meus alunos que o conhecimento de primeiro socorro é como se fosse um seguro de um carro. Você paga todo mês, mas você não espera sofrer uma batida. Não é verdade? Mas se sofrer, você não tem um amparo, é exatamente isso. Eu já salvei meu filho aqui pequeno. Vem cá, Matheus. Matheus? Rapazinho pequeno, ele teve uma obstrução de vias aéreas, já estava totalmente roxo, certo? Não era engasgo, era uma reação alérgica que ele estava tendo, edema de glótula, tampou vias respiratórias, e se não fosse eu e a esposa saber manobras para poder manter os sinais vitais, eu tinha perdido meu filho. Já aconteceu com minha mãe também. E aí, se eu não soubesse? Olha aqui o rapazinho aqui. Ó. Esse garotinho aqui. Dê uma boa noite pro pessoal. Boa noite. Você sabe fazer um RCP?
sabe? Como é que faz RCP? Pronto. Foi só para papai mostrar aqui para o pessoal, tá? Então, assim, gente, a falta dos conhecimentos de primeiros socorros pode custar muito caro. A verdade é essa, certo? E pode acontecer dor no peito e outras situações aqui. Então, esses aqui são os básicos que eu vi na literatura. Que lindo! É para o pai ou é para o filho? Isso aqui. Acho que é para o filho, hein? É para o filho, né? Feio, cara. Então, eu vou dar um espaço aqui para vocês fazerem algumas considerações ou querer perguntar alguma coisa. Essa parte inicial, né, foi só conceitual. Foi importante para vocês isso aqui, trazer esse esclarecimento aqui para vocês? O que é que vocês interagem comigo? Foi excelente, Bruno. Eu queria levantar uma lebre aqui. Você falou, ótimo isso aí que você falou, sobre atendimento em consultório, né, dos problemas que podem acontecer em consultório. Mas eu lembro que uma vez a gente estava numa live e você tocou num assunto interessante, que deixou todo mundo assim, não é possível, de um acidente, né? Num acidente, você tem as pessoas ali, um pessoal mais grave, um pessoal mais que sofreu um acidente, mas está melhor. Aí, qual desses daí que você deve atender primeiro? Eu queria que você falasse isso aí para a gente aqui, direitinho. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com suporte avançado, existe um método que nós socorristas utilizamos, chamado método START. Diferentemente de um ambiente hospitalar, na rua a gente trabalha de forma diferente. Por exemplo, aqueles acidentes onde, por exemplo, um ônibus colide, vira, e que eu tenho várias vítimas ao mesmo tempo. 10, 15 pessoas, todas precisando do mesmo atendimento. Então, imagina que eu só tenho apenas uma única ambulância e suprimentos limitados, recursos limitados para atender. Eu vou ter que utilizar uma metodologia para ver quem vai ser atendido primeiro. Só que na rua é diferente do hospital. Na rua, nós damos prioridade a quem está melhor. Olha que doideira. Você pode dizer, não, gente, quem está pior tem que ser atendido primeiro. Na rua não é assim que funciona. Por quê? Eu vou te explicar o porquê disso aqui. Porque se eu começar a dar atenção a uma pessoa que está muito grave e que eu tenho quase certeza que o estado dela já é quase irreversível, aquela pessoa que estava leve, ela vai ficar grave também. Então, eu acabo perdendo mais pessoas. Esse método START faz com que você evite perder mais pessoas. Então, vamos lá. Tem 5 pessoas precisando de um mesmo atendimento. 4 está muito mal mesmo, e uma está moderada. Aí eu vou dar atenção àquelas 4 pessoas que estão mal. Só que aquela que estava moderada agravou a situação e eu perdi ela. E eu acabei perdendo as 5, porque as 4 estavam mal. As 4 estavam mal, mas aquela que eu perdi, 5. Então, se eu desse um atendimento inicial àquela que estava mais ou menos, eu pegava e deixava ela estabilizada. Já era menos vítimas. Então, na rua, utilizam o método START. Inclusive, os socorristas, eles fazem uma espécie de local para fazer uma triagem. E coloca cores. Por exemplo, situação cor preta. Coloca todos os pacientes que estão totalmente inconscientes, não respondem, sem sinais vitais. Coloca os pretos no local. A paciente de cor vermelha é aqueles ali que estão inconscientes, mas têm sinais vitais. E aquele ali que está consciente, mas confuso ou desorientado, aí coloca em outro. E a partir disso vai fazendo a triagem e dando prioridade àqueles que estão melhorzinho e depois àqueles piores. Na rua é assim. Agora, no ambiente hospitalar é totalmente diferente. A prioridade é quem está mal, certo? No ambiente hospitalar é diferente. Então, o mais grave é atendido primeiro. Por quê? Porque lá nós temos recursos. Faz sentido isso para vocês ou não? Beleza? Aí eu queria falar uma coisa aqui para vocês também, que é o seguinte. Quando você for prestar um socorro para alguém, você sempre tem que pedir o consentimento, que é uma das coisas que eu não vejo ninguém fazendo.
Existe uma coisa chamada aspectos legais do socorro. Nós temos o direito de recusa, certo? O consentimento formal. Nós temos o consentimento implícito. Por exemplo, se eu for atender uma pessoa e a pessoa diz, não quero ser atendido por você, não. Simplesmente você tem que obedecer à ordem dela. Ela não quer ser atendida por você. Aí você deve estar pensando, mas por que será que uma pessoa ela não quer ser atendida por alguém? Por não confiar naquela pessoa. Certo? Consentimento formal é tipo assim, meu paciente está passando mal, e se imagina que eu estou numa situação de street. Lógico, se ela está numa clínica, ela vai querer ser atendida por você. Mas se eu estou na rua fazendo street hipnose, eu tenho que pedir esse consentimento. Senhor, o local que a gente sempre checa a responsividade do paciente é no ombro. Senhor, 3 vezes. Senhor, se ele estiver inconsciente, por exemplo. Olha, meu nome é fulano de tal, sou socorrista, eu posso te ajudar? Ou, fulano de tal, eu tenho conhecimento de primeiros socorros, eu posso te ajudar? Pode me ajudar. Ela já deu consentimento. Certo? E se ela estiver inconsciente, o que a gente faz? Se ela não puder dar o consentimento de forma verbal, eu deixo de atender a pessoa? Não. O consentimento ele já foi dado. Isso se chama consentimento implícito. E sempre pense no seguinte, nós que trabalhamos com terapia, que temos consultório, isso não é facultativo para a gente não, viu? Preste atenção no que eu vou falar. Isso é um dever legal de prestar os primeiros socorros. Vou falar de novo para vocês que trabalham com hipnose, trabalham com terapia. Se você atende, existe uma relação de consumidor e fornecedor. É basicamente isso. Você é terapeuta e o cliente, existe uma relação de fornecedor e consumidor. Então, você tem um dever legal de prestar o primeiro socorro. Inclusive, sendo penalizado se houver omissão de socorro. Quem já estudou direito penal, está lá no artigo 135 do Código Penal Brasileiro, que deixar de prestar os primeiros socorros é crime. Certo? E outra coisa, se você, enquanto terapeuta, inventa de fazer práticas que você não sabe fazer, você pode ser penalizado por imperícia. E imperícia é se aventurar a fazer uma coisa que você não sabe. O que seria a negligência? É deixar de fazer o óbvio. E o que seria imprudência? É fazer algo mal feito. Então, na verdade, todos nós que temos essa relação com os nossos clientes de fornecedor e consumidor, nós podemos passar por uma situação dessa, certo? Então, outra coisa, sempre quando você for atender uma pessoa, nunca abandonar a pessoa. Tipo, eu tô lá fazendo street hipnose, uma pessoa passou mal, desmaiou, comecei a prestar os primeiros socorros. Eita, caramba, olha, tenho que ir embora agora, ó. André, fica aí cuidando dessa pessoa aqui, que eu tenho que ir embora. Não, uma vez que você começou a atender esse paciente, nos primeiros socorros tem 3 nomes que a gente utiliza. Paciente, vítima e doente. A gente pode chamar esses 3 termos. Paciente, vítima e doente, certo? Então, você não pode abandonar essa pessoa até que o suporte avançado chegue. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Eu tenho alguns esqueminhas aqui que eu sempre estou passando aqui para ver se eu não esqueci nada. Tá. Vamos lá. Por ordem de prioridade, o que é que pode ser mais grave no consultório ou na rua? É a famosa parada cardiorrespiratória. Anota essas 3 siglas aí, PCR. PCR, parada cardiorrespiratória. Isso é o que mais grave pode acontecer. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve uma parada cardiorrespiratória? Primeiramente, você checou a responsividade do paciente, ele não responde. Você pode vir aqui, ó, no trapézio da pessoa, aqui no trapézio, e fazer uma pinça com os dedos e pressionar aqui um pouquinho e apertar. Se ela tiver com a semiconsciência e com sinais vitais, ela vai fazer um sinalzinho de que doeu. Isso é bom. Mas se você chama a pessoa verbalmente, você tocou nela, ela não responde, você fez um estímulozinho doloroso. Na literatura a gente também chama de punção positiva, ela não responde. Você vai aferir os sinais vitais. Né? Nós temos, por exemplo, vou dar só de todos os pulsos que nós temos, vou dizer só 2 para você. Aqui
nós temos uma artéria carótida, temos o coração, nós temos as subclaves, esquerda e direita, nós temos as artérias carótidas comuns, esquerda e direita. Está levando todo o sangue para o teu cérebro. Então, se você pressionar aqui, você vai sentir um pulso. Todo mundo, você pode se apalpar aí e sentir. Veia não pulsa, tá, gente? Veia não pulsa. Artéria que pulsa. Qualquer local do teu corpo que você tocar e você sentir a pulsação, aquilo é uma artéria. Veia não pulsa. Então, todo mundo aí fazendo um exercício aí. Todo mundo achou esse pulso aí? Sim? Consegue sentir os batimentos? Ótimo. Você vai verificar isso no teu paciente. Isso se chama pulso carotídeo ou pulso central. O segundo pulso que eu quero que vocês memorizem é aqui, ó. Aqui nós temos o braço, aqui nós temos o osso chamado rádio e aqui nós temos o osso chamado ulna. Certo? Rádio, ulna. Então, nós temos um pulso aqui radial. Na verdade, gente, o pulso é simplesmente pressionar uma artéria sobre um plano ósseo. Você acha o pulso. Então, todo mundo verificando aqui, ó. 2 dedinhos aqui. Já estou sentindo o meu aqui. Vocês estão sentindo de vocês? Eu acho que eu morri. Se você não está sentindo, você precisa sair procurando até que você ache que ele está aí. Certo? Isso é questão de treino. Pelo menos esses 2, gente. E o bom é que você pode treinar em você mesmo. Ó, já achei. Ó. Achou, André? Pronto. Lilian, achou? Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Todo mundo achou. Esses 2 pulsos é que você verifica no paciente. Segundo ponto, você vai procurar respiração no paciente. Antigamente, a gente usava um método chamado ver, ouvir, sentir. Hoje, a gente não usa mais, principalmente com pandemias. A gente colocava o ouvido próximo à boca da pessoa para sentir a respiração dela. Então, hoje, você não precisa fazer mais isso, porque você corre risco de pegar uma doença pelo ar, certo? Então, você pode simplesmente colocar a mão no abdômen do paciente aqui. Eu estou falando muito paciente, tá? Eu sei que a galera da terapia gosta de dizer, não é paciente, não é cliente, mas quando eu estou falando de primeiro socorro, é paciente, sim, tá? Então, você coloca a mão no abdômen da pessoa e quando a pessoa ela respira, o abdômen sobe e desce. Começa a respirar aí para você ver se o seu abdômen não sobe e desce. Ou você pode colocar a mão próximo à narina da pessoa, porque fica mais fácil de higienizar com álcool, se você colocar a cara assim, né? Colocar as suas vias respiratórias. Então, você pode verificar se tem respiração. Caso não tenha nem pulso e nem respiração, você deve fazer imediatamente uma RCP, que é reanimação cardiopulmonar. Bruno, como é que eu faço isso? Que eu nunca vi falar na minha vida. Você simplesmente vai pegar essa região da tua mão, olha. Isso se chama região hipotenar da mão. É o famoso calcanhar da mão aqui. E você vai simplesmente procurar. Aí a gente tem que ter um conhecimentozinho básico de anatomia. Aqui na frente nós temos um osso chamado externo, é o que liga as nossas costelas aqui, ó. E lá no finalzinho do externo tem um osso bem pequenininho aqui chamado apêndice xifoide. Faça o seguinte, toque em você mesmo, vá se apalpando aí, desça, até você não sentir mais osso. Você perceber que a partir desse ponto para baixo é só víscera. Pronto, senti aqui o finalzinho. Você coloca 2 dedinhos aqui, acima, e você vai colocar essa região hipotenar da mão aqui no tórax do paciente, certo? Nunca com a mão aqui para cima, ó, reta igual ao pescoço. Olha, preste atenção, a mão não é reta igual ao pescoço, não. Ela é assim, certo? Em vez de subir aqui, ela é assim, certo? E você vai simplesmente colocar uma mão e colocar a outra por cima aqui e fechar. Isso aqui, ó. Ó, mão aberta, espalmada, certo? E a outra por cima. Fiz esse movimento aqui em cima do tórax do paciente. Naquela região, 2 dedos acima do apêndice xifoide. O erro que todo mundo que não sabe a técnica é querer fazer isso com os braços articulados. Você não pode fazer esse movimento articular.
Você tem que deixar o braço completamente rígido. Não tem quando a gente faz catalepsia na galera da hipnose. Fica totalmente rígido. Então, coloquei uma mão aqui, ó. Coloquei outra aqui. Totalmente rígido. Eu vou estar de joelhos ao lado do paciente, certo? E vou praticamente ficar em cima dessa pessoa, e fazer a força apenas com o ombro. É esse movimento, ó, de cima a baixo. Cima a baixo. Cima a baixo. Qual é a velocidade? A velocidade, tem até uma música dos Big Girls, se você pode procurar aí na internet depois, Big Girls, que essa música ela tem 100 BPMs por minuto. É exatamente isso que você tem que fazer, 100 compressões por minuto. Esqueça aquela história de fazer respiração boca a boca. Isso foi retirado para leigos. Ninguém é obrigado a colocar a boca na boca de ninguém. Primeiro porque a maior parte da galera não sabe fazer uma ventilação boca a boca. Isso. Stay alive, big girls. É isso aí. Ó, primeiramente, as pessoas não sabem fazer a ventilação boca a boca, tem que fechar o nariz, abrir as vias aéreas, porque senão aquele ar que ele estava jogando, em vez de ir para os pulmões, estava indo para onde? Para o estômago. Promoveu uma insuflação gástrica. Então, você perdia tempo de fazer compressão. Então, você só faz compressão. Olha como é simples. É só compressão que você faz. Agora, é interessante que você tivesse mais uma pessoa no local. Por quê? Você não vai aguentar fazer muito tempo. Depois de 2 minutos, você já está morto, esgotado. E olha que a gente que vive treinando, puxando ferro, mantendo o condicionamento, a gente cansa rápido. Imagina uma pessoa não treinada. Certo? É isso que eu estou falando para você. Você faz 1 minuto, cansou, reveza com outra pessoa. Cansou, reveza com outra pessoa. Cansou, enquanto um está fazendo, o outro descansa. Um está fazendo, o outro descansa. Não precisa de boca a boca, não precisa de ventilação, é apenas compressão no tórax do paciente. Forte, forte, 5 centímetros no adulto. Forte. Compressão forte na região 2 dedos acima do apêndice tifoide. Dica, mulheres. Homem é mais fácil, por quê? Porque o homem, geralmente, ele tem um peitoral maior, né? Eu estou falando do músculo. O peitoral maior e o peitoral menor. Só que a mulher, além disso, ela tem a glândula mamária. Então, dica para as mulheres. Se você está lá no consultório, você presenciou uma parada cardiorrespiratória e você está com uma mulher lá, infelizmente, você vai precisar fazer as compressões e não tem como fazer com a roupa. Tem até uma questão ética que a gente fala nisso, né, do ABCDE do trauma, que é que é a exposição da vítima. Ou eu faço, ou eu perco a pessoa. E aí? Qual é o jogo que a gente faz? Mas no ambiente controlado, é mais de boa para fazer. O problema é na rua. Cheio de curioso, um monte de gente com o celular na mão. Então, não dá para fazer com as roupas, com as vestimentas. Eu tenho que retirar, certo? Outro ponto é o seguinte, mulheres, você tem que abrir os braços dela aqui, assim, ó. Se ela tiver mamas grandes, abre os braços aqui como se fosse uma cruz, olha. Por quê? Porque no momento que eu abro os braços, uma mão se desloca para a esquerda e outra se desloca para a direita. Certo? E isso a gente está falando de primeiros socorros. Pode falar, Durante. É uma pergunta. Quando você faz isso, você tem que estar com uma pessoa deitada no chão, ou se ela estiver numa cama, você faz a mesma coisa? É melhor no chão? Não pode fazer em local fofo. Completamente sólido. Certo? Não pode fazer numa cama, num colchão. Você tem que colocar a pessoa em decúbito dorsal, que é a posição, completamente com as costas coladas no chão, porque senão você vai fazer uma compressão e não vai estar resolvendo, se for num colchão, certo? A questão da exposição que eu estou falando para vocês é o seguinte, depois que retirou as vestes, geralmente na rua, enquanto socorrista, a gente corta a roupa da pessoa. Aí coloca um panozinho aqui para tampar as mamas e faz as compressões. Porque ali, gente, ali é um excluente de ilicitude. Poxa, você não tirou a roupa da pessoa para seduzi-la, você tirou a vestimenta para salvar a pessoa. É uma situação de risco iminente. É um absoluto estado de necessidade. Ou você faz ou você perde a pessoa. E aí? Entendeu? Eu já vi gente, amigo meu que é socorrista, que disse que foi fazer uma compressão no tórax de uma mulher, o cara disse, tira a mão dos peitos da minha mulher.
Não deixou e a mulher morreu. E aí? Me diga para que serviu o ego dele. E a pessoa tem que ter bom senso, né? Imaginar que numa situação daquela a pessoa ia ter outro tipo de reação que não fosse aquela. Então, pelo amor de Deus. Então, gente, ó, resumindo, ó, estica as mãos aqui, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rítmico. Não começa lento e termina rápido, não começa rápido, termina lento. A música ela vai ficar assim, ó. Se você colocar a música para rodar, a música vai ficar e ó o tempo, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E você vai contar em voz alta. Porque quando chegou 98, 99, 100, bora, assume aqui que eu vou descansar enquanto tu faz a compressão. Ah, Bruno, mas se não tiver a pessoa que saiba fazer isso, aí você ensina. Ó, vem cá, coloca a mão aqui, ó, braços retos, totalmente retos, só com o peso do ombro, sobe um pouco em cima da pessoa, certo? E vai fazer as compressões. Desde que você faça de 100 a 120 compressões por minuto. Quando o SAMU chegar, ele vai mudar o protocolo. Ele vai fazer 30 por 2. Por quê? Porque ele tem ventilação, ele tem oxigênio, ele tem ambu, ele tem... Aí o socorrista vai fazer 30 compressões e com o respirador mecânico ele vai fazer 2 ventilações, 30 por 2, 30 por 2. Numa criança ele vai fazer a metade, 15 por 2. Mas você tem que se preocupar só com isso, tá? Com suporte básico. É só compressão, esquece respiração boca a boca. É isso que você vai fazer numa parada, fazer compressões. Agora a pergunta que não cala é, tá, beleza, eu estou fazendo compressão e, na verdade, o que está acontecendo ali? Você virou o coração da pessoa, Lilian. Quando você está fazendo a compressão, você virou o coração daquela pessoa. O coração dela está parado. Entendeu? Eu não vou nem entrar em termos dos tipos de parada que tem, porque senão ia ser muita informação e eu precisava de outro tempo. Mas, na verdade, existem 4 movimentos em que o coração está numa parada. Se chama taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, AESP, que é atividade elétrica sem pulso, e a sistolia. Mas, enfim, se você percebeu que a pessoa não tem pulso, inicialmente você vai começar a fazer as compressões. Beleza? Mas, Bruno, e se eu perceber que tem respiração, mas não tem pulso? Compressão imediatamente. E vice-versa. Compressão imediatamente. Não importa. Parou respiração, parou circulação, compressão imediatamente. Aí depois, quando você sair daqui da live, você coloca um vídeo no YouTube, botando assim, RCP. Aí você vai perceber que é isso que eu falei para você, tá certo? Beleza. Então, isso aqui é o que é mais grave e que pode acontecer. Isso aqui você salva a vida. Tudo que aconteça abaixo disso aqui é mais leve. Pode acreditar. Essa é a situação pior que pode acontecer em uma pessoa, ou no street, ou na clínica. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Não, perfeito, perfeito. O Gilson que perguntou se faz diferença do lado esquerdo e do lado direito do paciente. Não, não faz nenhuma diferença, não. Até porque algumas pessoas vão optar por estar no lado esquerdo, outros vão optar pelo lado direito pelo fato de ser direito ou destro, direito ou canhoto. Uhum. Destro ou canhoto. A única diferença é de estar a mão lateral, né? Não reta, assim. Uhum. Certo? Sim, uma dica, outra dica importante, isso aqui eu falei no adulto, tá? No adulto. E se for numa criança do tamanho do meu filho aqui? Vocês viram o rapazinho agora. Eu só faço com uma única mão. Eu não coloco as 2 mãos, eu faço só com uma única mão. Certo? E se for num bebezinho, eu só faço com a ponta dos dedos, olha. Só com a ponta dos dedos. Certo? Essa é a diferença de um adulto, de uma criança e de um bebezinho, certo? Um neonato, por exemplo. Alguma dúvida sobre a RCP? Aí eu vou falar sobre outra coisa aqui. Não? Bebês são quantas compressões? É a mesma coisa. Você vai ficar só fazendo compressões.
Ah, Bruno, mas eu ouvi falar que tem que fazer ventilação. Olha, eu já falei que as pessoas não sabem fazer ventilação. E bebê tem um agravante sobre ventilação. Porque no adulto a gente toma um fôlego durante e faz assim, ó. E sopra. Numa criança, se a gente fizer isso, a gente estoura o pulmãozinho dela. Estoura o pulmão dela. Você tem que fazer apenas com ar que está na sua própria bochecha. E soprar. E soprar não. E fornecer aquela ventilação do ar que já está na sua bochecha. Só. Entendeu? Então, tem um agravante aí. Então, a gente tira... Ó, ventilação é só se você tiver recursos de suporte avançado. Só tem uma única situação que você vai ter que fazer a ventilação, senão você perde o paciente. Afogamento. Por quê? Porque no afogamento, ali tem água nas vias aéreas. Eu já começo com 5 ventilações de resgate. Isso eu estou falando baseado na biossegurança. Agora, se é uma pessoa da família, um amigo próximo, está pensando em botar a boca na boca da pessoa? Não. Certo? Então, se você por sua conta e risco, você faz, se você vê que é necessário. Agora, afogamento é necessário que há qual kit devemos ter nos atendimentos. Falar, Luciana. Muito boa pergunta essa sua aí, certo? Então, vamos lá. Mas vou dar um exemplo. Eu já fiz muito street hipnose em piscina. Vocês já viram, até quem acompanha aí minha página, viu fazendo hipnose na piscina. E pode acontecer de uma pessoa se afogar, sei lá, vai que você deu uma sugestão de a pessoa saiu correndo, caiu dentro da piscina e se afogou. Eu estou falando hipoteticamente. Quando você retira aquela pessoa da água, primeiro que você não vai pular uma pessoa se afogando, porque você vira um segundo afogado, certo? Que ela vai querer tomar ar e, em vez de ter uma vítima, tem 2 agora. Você tem que jogar algum objeto para que você possa puxar ela, uma boia ou algo que ela possa segurar e trazer. Ou, infelizmente, se você não tiver ninguém que saiba fazer um resgate avançado, que vai descer por debaixo dela e pegar pelas costas dela e vir puxando, certo? Eu fiz uma live, tá, no meu outro canal, que vocês nem sabem que eu tenho, chamada PH Home, onde eu entrevistei o Sargento Wesley do Corpo de Bombeiros daqui. Ele tem mais de 600 salvamentos aquáticos. Será que o cara não tem prioridade para falar? 600 salvamentos aquáticos. Aí ele fala, ó, nesse caso vai ter que fazer um resgate avançado, mas caso você não saiba, você espera a pessoa chegar numa inconsciência. Infelizmente. Porque se você pular, ela vai te derrubar. Caso não tenha nenhum objeto para puxar, alguma coisa do tipo. Certo? Vamos lá, em alto mar, um exemplo. Aí você espera ela perder a consciência, quando você perde a consciência, aí você vai lá, pega ela, levando em consideração que você já sabe nadar, né? Puxou a pessoa, colocou lá e vai fazer a RCP igual a gente faz no suporte avançado. 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2. Mas, Bruno, você falou que eu só vou fazer a ventilação, a compressão. Pois é, em afogamento é essencial que tenha ventilação, senão a gente perde o paciente. E se eu não souber fazer? Aí, paciência, né? Geralmente, nos ambientes onde tem água, tem uns guarda-vidas, eles vão saber fazer. Mas o que me preocupa é ambientes domiciliares, que não vai ter esses guarda-vidas. Então, a gente já começa com 5 ventilações de resgate e depois 30 compressões e 2 ventilações. Gente, a ventilação é o seguinte, para quem for fazer. Você hiperestende o pescoço da pessoa aqui, ó. Isso é uma técnica chamada chin lift, levanta o queixo, prende a narina, porque senão o ar, quando você sopra pela boca, sai por cima, prende a narina, levantou, você já abriu as vias aéreas dela. E vai soprar e verificar que o tórax subiu e desceu. Pronto, essa é a ventilação. Lembrando que numa criancinha, só com o ar que já está na sua própria bochecha. Afogamento 30 para 2, certo? No ambiente que não tem água, tá? Como consultório, é só compressão. Deixa que quem faz as ventilações é o suporte avançado. Então, já falei a RCP, tanto no afogamento quanto no ambiente fechado, né? Controlado. Outra coisa que... Vamos lá, o desmaio. O que é que a gente faz no desmaio, se o paciente desmaiou? Várias situações podem levar ao desmaio. Ansiedade leva ao desmaio, doenças do calor, exaustão térmica. O que mais? Aquela lipotímia. Tudo pode levar ao desmaio. O que é que a gente faz no desmaio? É simples demais.
é mais fácil a gente saber o que não fazer no desmaio. E, Andréa, porque vai dizer que você nunca ouviu falar nisso aqui. A pessoa desmaiou, pega álcool e coloca para ela cheirar. Pega acetona e coloca para ela cheirar. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus, não. Não faça isso, não. Isso são saberes da tradição que já foi desconstruído faz muito tempo. Não pega etanol, embebece em pano e vai botar para a pessoa cheirar, não. Desmaio é uma perca súbita da consciência e da força muscular. Ela vai retornar. Não é à toa que quando ela cai, ela volta para uma posição que vai facilitar a circulação venosa voltar. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: fornece uma ventilação, né? Se o ambiente é climatizado, melhor ainda. Se não tem, abre uma janela, sei lá, pega alguma coisa para abanar a pessoa, foga as roupas do paciente e eleva as pernas. Somente isso. Ela vai voltar. Certo? Do desmaio, ela vai voltar. Deitar é bom, né, Bruno? Deitar é bom. Deita e eleva as pernas. Deitar a pessoa, né? Deita a pessoa, eleva as pernas e fornece ventilação. Ela vai voltar, certo? E geralmente num desmaio simples, você não precisa nem ligar para o suporte avançado. Certo? Até uma pessoa receber uma notícia que alguém da família morreu, ela pode gerar um desmaio. O problema é se ela passar mais de 10 minutos desmaiada. Aí você liga para o suporte avançado. A dica de ouro para você. Ô, Bruno, aquele negócio que a turma botar para cheirar álcool, cheirar isso. Não, nada. Outra coisa também, não pode estapear a pessoa, né? Tem pessoa que gosta de dar uns tapas na cara do cara. Não. Nada de tapa. Nada de tapa. Simplesmente espera ela voltar e ela vai voltar. A Cris colocou aí que a gente faz tanta coisa errada nesses momentos, é importantíssimo a gente saber disso daí. Isso é verdade. Por exemplo, em caso de queimadura, o povo faz um café da manhã, né? Coloca manteiga, pó de café, pasta de dente, tanta coisa que coloca em cima que eu digo, vai fazer uma refeição. E nada disso funciona. Entendeu? Olha só, aí a pergunta de ouro que vocês devem estar aguardando. Bruno, eu estou atendendo meu paciente. Ele começou a passar mal. Quando é que eu devo chamar um suporte avançado? Quando é que eu devo ligar para o SAMU? Quando é que eu devo? Primeiramente, vocês vão focar em 3 órgãos: cérebro, pulmão e coração. A pessoa desmaiou e ficou com a mão tremendo, pode ter sido o início de convulsão. Se ela tiver um histórico, sim. Se ela não tiver o histórico, provavelmente não. Certo? Aí depende de outras condições clínicas. Ela estava com febre nesse momento. Tem que avaliar, tem que ver o que é que aconteceu antes. Entendeu? Só que essa informação que você deu assim, solta, tá? Ela tá tremendo. Pode ser, como pode não ser. Agora, se eu tiver mais elementos para analisar antes disso, aí dá para dar um diagnóstico mais preciso. Então, vamos lá. Qualquer alteração a nível de sistema nervoso central, você deve chamar o suporte avançado. Dê um exemplo aí, Bruno. Foi doar sangue. Não, é normal. Normal isso aí. Doou sangue é a quantidade você perdeu líquido, né? Você perdeu o líquido. Pode dar, você perdeu o líquido e pode dar essas tremedeiras sim. Qualquer alteração de sistema nervoso central, você liga para o suporte avançado. Como assim, Bruno? Vamos lá. Existe uma coisa que nos primeiros socorros nós chamamos de escala de Coma de Glasgow. Eu não vou falar o que é, porque senão seria outra aula só sobre isso. Mas basicamente é o seguinte: uma das etapas da escala de Coma de Glasgow é a avaliação neurológica. Por exemplo, Durante está aqui e ele está consciente e orientado. Se eu falar alguma coisa com ele, ele vai me responder. Porém, o paciente lá no consultório, ele pode estar consciente e desorientado. Por exemplo, se eu pergunto, rapaz, o que foi que aconteceu com você? Ele fez, sei lá, me deu uma tontura aqui, mas já estou legal. Ou seja, ele está consciente e está orientado. Se eu pergunto para ele, rapaz, o que foi que aconteceu? Eu estava... oh, meu Deus. Ele continua consciente, mas agora ele está desorientado. Certo? Outra situação que pode acontecer: consciente e com respostas inapropriadas. Tipo, rapaz, o que foi que aconteceu? Estou usando a mesma pergunta.
Rapaz, eu vinha do carro e bati no ketchup da bicicleta atrás do lápis que na garrafa d'água veio na internet. Ele está consciente, mas ele está orientado? Não. Ele está confuso? Não. Ele está dando respostas inapropriadas. O Glasgow dele está baixando. Isso é um alerta para você. O cara falou nada com nada, suporte avançado imediatamente, certo? E outro ponto é sons incompreensíveis. A menos que você esteja fazendo hipnose não verbal e que você esteja sob o controle do que está acontecendo. O paciente, do nada aqui, ele está consciente, orientado, você pergunta alguma coisa a ele, ele não consegue esboçar nenhuma fala. Apenas ele só faz gemer, ele faz algum som que você não entende. Pronto, esse é o sistema nervoso central. Qualquer alteração dessa chama o suporte avançado, certo? Nível cardiológico, uma forte dor no peito, liga para o suporte avançado. Dormência em um lado completo, liga para o suporte avançado. O pessoal perguntou aí o que é que tinha que ter no kit. Anota aí uma das coisinhas simples que você tem que ter no kit e que vocês conseguir facilmente. Existe uma... era para me estar aqui com a bolsa de primeiros socorros. Existem umas ampolazinhas de glicose que vocês podem comprar nessas casas de materiais médicos hospitalares. Não precisa de receita, nada. É glicose. Glicose. E o bom dessa glicose é que ela não passa por um processo digestivo. Bateu e ativa logo a pessoa. Então, se o paciente ele tiver com hipoglicemia, não fez uma refeição, ou a glicose caiu subitamente, você dá uma polinha daquela ali e a pessoa, no instante, ela torna. Lembrando que você já fez a anamnese do paciente e sabe que aquele paciente não é diabético, né? Estou levando em consideração isso. Um diabético, dá Deus para ele também. Entendeu? Então, tudo depende do que? Da anamnese. Não, mas é uma pessoa normal, eu sei que ele não tem histórico e tal, e ele já tem constante casos de hipoglicemia. É uma pessoa que vive o dia todo na rua, não se alimenta direito. Lembra que a anamnese vai determinar tudo. Ampolinha de glicose, outro ponto importante se chama AS. Anota aí, AS. AS. Aquele AS mesmo. Quando a gente era criança, a gente ficava brincando de balinha. Se for algo neurológico, a pupila não retrai. A gente está falando aqui da alteração da pupilar. Outra etapa da escala de Como de Glasgow, que é a análise dos olhos. Por exemplo, se o paciente está de olho aberto, ele ganha uma pontuação. Se eu falo com ele e ele abre os olhos, depois que eu falei com ele, ele ganha outra pontuação. Se ele não abre os olhos, a pupilas, ela pode estar em midríase e miose, isocóricas e anisocóricas. É muita terminologia, né, para um local só aqui, né? Mas, enfim, depois eu vou falar um pouquinho sobre a análise da pupila quando eu for falar da AVC. Estou já chegando. Então, preste atenção. Eu estou atendendo o meu cliente. Ele é obeso, ele é sedentário, ele já teve um infarto antes, ele tem histórico na família, e ele começa a sentir uma forte dor no peito, irradiando para o braço. Ele está possivelmente tendo um infarto agudo do miocárdio. O AS já foi comprovado cientificamente que ele reverte muitas das situações. E, se você der um AS, você não vai piorar a situação dele. Você pode ajudar ele até que ele chegue no suporte. Nessas situações clínicas, eu tenho que ter um suporte avançado vindo mais rapidamente. Ou se ele não vir, você levar a pessoa mais rápido para o hospital, porque nesse caso tempo é vida. Entendeu? Situações como infarto, AVC, transporte rápido. Certo? Porém, a gente pode fazer algumas condutas antes de transportar. No caso do infarto agudo do miocárdio, um AS seria interessante. Outra coisa... Esse AS, ele vai beber? Se AS é botar debaixo da língua? Como é que é? Se ele tiver consciente, você pede para ele tomar. Se ele tiver inconsciente, você só coloca debaixo da língua. Porque o AS ele se desfaz muito rápido. Minha mãe tem que tomar AS e não sei o que dá câncer. Então, vamos lá. Vamos para outra situação que pode acontecer. Eu já falei sobre o infarto, eu já falei sobre a parada. Agora eu quero falar para vocês sobre o AVC. Gente, vocês sabem que eu já presenciei isso de perto, tá? Vocês sabem que minha esposa ela teve um AVC. Vocês me ajudaram bastante no momento que eu estava sem saber o que fazer. E foi os conhecimentos de primeiros socorros que me fez salvar a vida dela. Porque eu agi rápido,
Sim, a Cris falou uma coisa importante. Verificar se a pessoa tem alergia a algum tipo de medicamento para colocar na anamnese antes mesmo de dar o AS. Isso, totalmente pertinente. Mas veja que tudo isso que eu estou falando, eu já estou levando em consideração que já passou pela anamnese. O nosso ponto-chave é a anamnese. É igual a glicose. Eu vou dar uma glicose para o paciente sabendo que ele é diabético? Não. Eu vou dar uma medicação sabendo que o paciente tem algum tipo de alergia? Lógico que não. Então, primeiramente, a anamnese é o eixo central do consultório, certo? Então, deixa eu colocar aqui uma coisa interessante para você analisar sobre o AVC. Quer saber se teu paciente está tendo AVC? Anota essas informações aqui que eu vou passar para vocês. Primeiro ponto. O globo ocular, ou esquerdo ou direito, ele pode travar. Ele pode travar. Vou te mostrar como. Quando um paciente ele chega com suspeita de AVC, o médico ele vai pedir para a pessoa ficar sentada, preste atenção. Ele vai pedir para você ficar com a cabeça reta. Não tem quando a gente vai fazer uma indução, que a gente diz, deixa a cabeça reta e faz o espiral. Olhe apenas com os olhos. É a mesma coisa. Ele vai dizer, fique reto, com a cabeça reta, não mexa a cabeça e apenas com os olhos ele pega a caneta e faz isso. Esquerda e a pessoa vai acompanhando com os olhos. Direita para cima e a pessoa para baixo. A partir disso aqui ele vê se o globo ocular ficou travado. Se ficou travado, um está movimentando e o outro não, esse é o primeiro sinal. Porque lembre-se, os nossos olhos ele tem uma ligação direta com o nosso sistema nervoso central. Tudo que acontece no cérebro, ele reflete nos olhos em tempo real. Não é à toa que os olhos é estudados a nível de neurociência, a nível de linguagem corporal e a nível médico mesmo, de trauma crânioencefálico. Então, tudo que acontece no cérebro da pessoa, ela vai reverter, ela vai aparecer nos olhos. No caso do AVC também. Então, o globo ocular fica travado. Então, você verifica, você pode fazer esse testezinho aqui, olha, esquerda, direita, para cima e para baixo. Se tiver os olhinhos indo, já é um bom sinal. Se tiver um travado, já é minha primeira suspeita. Ah, Bruno, quer dizer que isso é AVC? Não. A gente precisa de alguns sinais para dar o diagnóstico, né? Só um não, isolado não. Segundo ponto que você pode ver é o tamanho das pupilas, que Cris falou aí. As pupilas, quando elas estão iguais, do mesmo tamanho, redondinhas, se chamam as pupilas isocóricas. Iso de igual, córicas, isocóricas. Porém, no AVC, o que é que acontece? Não em todos, mas na maioria acontece. Uma pupila fica contraída, pequenininha, e a outra fica dilatada. Então, você vê que os tamanhos são desiguais. Isso nós chamamos de pupilas anisocóricas. Uma fica grande e a outra fica pequena. A pequenininha, a gente tem um nome técnico para isso, chamada miose. E a pupila dilatada, a gente tem um nome técnico chamado midríase. Mas para você não precisa memorizar esses nomes, não, tá? Eu quero que você analise o seguinte: o globo ocular está travado? Segundo ponto, uma pupila está grande ou está pequena? Já é uma preocupação. Terceiro ponto, assimetria facial. Uma lado do rosto fica caído. Juntamente com isso vem a fala embuluada, como se a pessoa tivesse bêbado. A pessoa fala assim, ó, você está vendo a forma que eu falo, a minha dicção, e de repente eu começo a falar meio assim, como se eu tivesse embriagado. Você está vendo a diferença como está a minha fala agora? Entendeu? Aí você identificou os sinais dos olhos, a simetria facial, fala emboloada. Tem outro sinal que vai fechar o diagnóstico. Uma dormência completa em um lado. Verdade que isso acontece no lado esquerdo? Pode acontecer no lado esquerdo ou no lado direito. Não é só esquerdo não, tá? Não é só esquerdo. O hemisfério direito comanda o lado esquerdo do corpo. O hemisfério direito comanda a parte esquerda. Nós temos os hemisférios invertidos. Certo? Uma lesão no lado direito prejudica o lado esquerdo. Então, um lado completo totalmente dormente e você faz o último sinal para fechar o diagnóstico. Pede para ela levantar as duas mãos aqui assim. Se ela conseguir colocar as duas mãos, muito bom. Se ela fizer isso, ó,
parece aquela indução que a gente faz, né? Do barquinho, do barquinho não, do livros e balões, que uma mão sobe e a outra desce. Pronto, se você tem todos esses sinais, o que é que você deve fazer? Ou liga mais rapidamente para o suporte avançado, ou você leva a pessoa mais rapidamente para o hospital, certo? Esses são os sinais de AVC. Já falamos sobre parada, já falamos tanto a parada no ambiente em terra, em ambiente com água. Falei para vocês sobre o infarto, falei para vocês sobre o desmaio, falei para vocês sobre o AVC. São as principais coisas que a gente deve se preocupar. Deixa eu olhar aqui na minha colinha aqui, o que é que mais pode acontecer. Sim, o engasgo, né? Que eu não falei de engasgo. O engasgo é o seguinte: o engasgo ele pode ser total ou parcial. Por exemplo, eu não sei se onde vocês moram tem cuscuz aí. Vocês sabem o que é cuscuz, né? Pelo amor de Deus. Tem nenhum nordestino por aí não para me ajudar? Cuscuz. Cuscuz. Eu não sou nordestina não, mas sei. Hoje, inclusive, à tarde meu lanche foi com cuscuz. É bom demais. Cuscuz e milho. Oi. Antes de você passar para outra coisa, eu queria te fazer uma pergunta aqui. A gente vê aí de vez em quando algumas coisas aí a respeito de AVC, e eu vi uma vez, isso aí foi difundido, passaram em grupos de internet aí várias vezes, um negócio de salvar uma pessoa que está tendo um AVC, furando os dedos dele. Já ouviu falar isso aí? Já ouvi falar também. Não fura, não inventa. Isso é falácia. Falácia de internet. Não vai furar. Porque tem um ponto aqui que você fura e vai liberar a tensão. Não fura. Isso é falácia. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É igual, outro mito que rola aí, que é o seguinte: você quer saber a pressão arterial de uma pessoa sem ter nenhum tipo de instrumento? Você pressiona o braço da pessoa contra a parede, deixa 1 minuto pressionado, depois se afasta e o braço da pessoa vai subindo. Gente, vai subindo, vai. Claro, isso é um fenômeno que vai acontecer. Só que isso é uma memória muscular, gente. Isso é uma coisa que a gente usa como se fosse uma pseudo-hipnose. A gente quer dar uma sensação que o braço do cara está subindo por causa da sugestão, mas, na verdade, é porque você pressionou. Se eu fizer muito para baixo aqui, eu estou pressionando para baixo e essa mão está fazendo força para cima. Eu faço muita força, eu gero uma memória muscular e, no final, ela tende a dar uma subida. Aí a galera saía propagando por aí, porque se ficar na altura do ombro é porque está normal, se subir porque está alto, e se descer é porque está baixo. Falácia total da internet. Entendeu? Isso é do mesmo autor que diz o seguinte: rapaz, não assobia não, que chama cobra. Cobras são surdas, caramba. As cobras são surdas. O vó dizia: menino, pare de assobiar, porque senão tu vai chamar cobra. Cobras são surdas. Então, assim, tem muito mito na área de primeiros socorros que as pessoas saem propagando por aí. Que é outro, o do leite. Já viram falar do leite? Entendeu? A pessoa está envenenada, dá leite para a pessoa. A pessoa, sei lá, tomou ácido, dá leite para a pessoa. Leite virou um remédio milagroso que, pelo amor de Deus, né? Agora, o que você deveria fazer é o seguinte: clara de ovo. Por que clara de ovo? Não há nada que proteja mais teu esôfago do que uma coisa chamada clara de ovo. Envenenada, clara de ovo. Engoliu alguma coisa corrosiva, clara de ovo. Que ela vai grudar literalmente no teu tecido do esôfago, na musculatura lisa do esôfago, e ela vai dar uma protegida. Certo? Então, por exemplo, vai dizer que vocês também nunca viram que tipo, um animal peçonhento pegou uma cobra, picou a pessoa. É até errado falar essa picar, né? Porque cobra não pica. Cobra, ela morde. Cobra tem dente, tá? Então, até o nome picar é errado. Uma mordida de uma cobra, você chupa o sangue, cospe fora, faz um torniquete para não deixar o sangue subir. Totalmente errado. Nem chupa e nem faz torniquete. Então, assim, são
as coisas que as pessoas fazem, né? É igual tipo, eu levei uma queimadura, mija em cima. Já viu? Então, esse tipo de coisa aqui já não rola mais, né? Nos tempos de hoje. Certo? Aí, a questão do engasgo, que eu estava falando para vocês. O engasgo ele pode ser parcial ou total. Eu falei do cuscuz porque, eventualmente, a gente se engasga com cuscuz. Todo bom nordestino já deu uma engasgadazinha com cuscuz, né? Então, um engasgo parcial, você consegue falar ainda. Tipo assim, Sérgio, eu tô aí conversando contigo, a gente tá comendo cuscuz junto aí, um cuscuzinho com queijo de coalha, vamos. Aí, de repente, Sérgio, a gente contando as histórias de hipnose, e de repente a pessoa... Eu tô engasgado. Eu tô engasgado. Se eu consigo falar mesmo assim, é porque eu ainda tá passando. Então, isso é um engasgo parcial. O que é que eu faço? Eu inclino a pessoa e dou taponamentos nas costas dela. Gente, taponamento é uma pressão positiva que é para baixo e para frente. Não é tapa, não. Tapa não resolve, não. Chega cada gente com fraturas por causa de engasgo. Além de acabar estar engasgado, acaba chega com uma mão desse tamanho aqui. Porque me disseram, não, a pessoa engasgada tem que ir nas costas da pessoa. Gente, é taponamento. Você inclina a pessoa e faz isso, ó. Isso aqui, ó. Para baixo e para frente, para baixo e para frente. Certo? Isso no engasgo parcial. Aí você pede para a pessoa tossir muito forte. Bora, tosse, bora, forte, tosse. Você induz a pessoa a tossir e os taponamentos. Para engasgo parcial, isso aqui, né? Vó dizia assim, levanta os braços, vai funcionar. Me diga anatomicamente, o que é que levantar o braço aqui vai funcionar? Acaba vai sair engasgado e contando vitória, né? Entendeu? O engasgo total, o que é que a gente faz? Se a pessoa estiver em pé, estiver engasgada, ela vai fazer o sinal clássico de colocar a mão aqui no pescoço. Ela mesmo vai levar a mão para o pescoço e vai ficar. Você aproveita que ela está com a mão no pescoço, coloca uma perna dentro das duas pernas dela, soltar aqui, você coloca a perna aqui, ó. Vem por trás, dá um arroxo nela por trás, você vai achar a cicatriz no umbilical da pessoa, coloca o polegar, mesmo no buraquinho do umbigo, faz esse movimento para cima e essa mão aqui vai ficar na partezinha. O umbigo está aqui e essa mão fica aqui. Você chega com a outra mão e abraça e você vai fazer esse sinal, ó. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Forte. Isso por trás dele? Por trás da pessoa. Por quê? Porque se ela evoluir para uma inconsciência, ela vai cair. E se ela cair, ela vai ter um trauma. Aí você já segura a pessoa. Porque você não está na posição com a perna por trás, ela vai cair e você segura ela. Aí você deita ela no chão e vai continuar a manobra agora com ela no chão. Como é que é? Você vai botar os dois pezinhos nela aqui, tipo, montar que nem um cavalinho. Isso a gente chama a cavaleira nos primeiros socorros. Meu querido, se você é casado e você sabe, né, que eu estou falando, daquele processo pedagógico, para boa entendedor, meia palavra abaixo, né? Você sabe a posição do cavalinho. Só que você não vai fazer em cima, né? Mais para baixo um pouquinho, nas coxas. Você sentou na pessoa e coloca a mão aqui na boca do estômago, para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Mesmo ela estando no chão, para dentro e para cima. Eu só vou ter um problema com aquelas pessoas que têm a barriga muito grande, muito gordura. Aí eu vou ter que... Tu, Sérgio, pelo amor de Deus. Sim. Porque aqui eu não tenho a referência Aí o que é que eu faço? Eu vou ter que encostar a pessoa na parede, ela com a parede, ela encostada na parede, eu venho para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Mulheres grávidas, eu vou livrar a barriga e só faço aqui na região onde quase eu faço a compressão. Não tem onde eu faço a compressão torácica? Da RCP? Certo? Então, eu tenho que livrar a barriga no caso da mulher, certo? E na pessoa muito obesa, no caso do homem,
eu livro a barriga também, certo? Então, essa se chama manobra de Heimlich, é um alemão. Então, é isso que eu vou fazer. Caso você queira salvar uma criança, geralmente um bebezinho, ele só vai se engasgar com secreções, com líquidos. Ou com leite, ou com a própria secreção do catarro, essas coisas. Você bota a criancinha para baixo, assim. Tipo, a bundinha dela aqui para cima, a cabecinha para baixo. Com essa própria mão, já abro as vias aéreas dela. É o chin lift, levantamento de queixo. Eu já pego, abrindo as vias aéreas e vou fazer 5 taponamentozinhos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se for só líquido, já vai sair já com isso. Se tiver algum objeto estranho, né, que a gente chama OVACE, obstrução por vias aéreas por corpo estranho, aí a gente vira a criancinha, pega esse dedo aqui, procura algo para poder pinçar com o dedo. Caso não funcionou, você vira ela de novo e faz os taponamentozinhos. Ó, cabecinha para baixo aqui, bundinha aqui para cima e um taponamentozinho nas costas. Não é tapa, não. As mães ficam desesperadas, quer pegar o bebê e ficar assim, ai, meu Deus! E sacudindo a criança. E não funciona. E não funciona. Chega todo dia gente na unidade da criança, no hospital, onde os pais simplesmente se desesperaram, pegaram o Uber, saíram dirigindo e a criança engasgada esse tempo todinho, onde só poderia fazer os taponamentos. E não sabia fazer. Entendeu? Ainda falando dos equipamentos que vocês têm que ter, ei, anota esse. Todo terapeuta eu acho que deveria ter. Se você não tem, compre, pelo amor de Deus, que isso é barato. E eu tenho quase certeza que nenhum de vocês tem. Anota o nome, oxímetro de dedo. Anota aí. Por quê? Quer saber rápido se uma pessoa está desmaiada ou se está numa parada? Sem precisar, olha, Karine tem. Sem precisar de muita coisa, coloca no dedo da pessoa. Se ela tiver com pulso e respiração, o oxímetro vai dizer. Ela vai dizer a saturação de oxigênio e vai dizer as pulsações por minuto. Muita gente comprou por causa do Covid. Então, coloca no dedinho. Se está saturando e tem pulso, ela tá desmaiada. Agora, se não tem saturação, ou a saturação está muito baixa, muito, muito baixa, 20, tem que estar saturando em 98, 99, 100. A partir de 94, você já deve se preocupar. Você já está com... Você já usou no consultório, carinho? Então, aconselho a vocês, tá? Porque é uma forma fácil de identificar se um indivíduo apenas está desmaiado ou está numa parada. Deixa eu ver outro ponto importante aqui para vocês. Crise de convulsão e epilepsia. Vamos lá. Crise de convulsão e epilepsia. Existe uma diferença da convulsão e da epilepsia. Vocês sabem qual é a diferença? E aí, gente? Vocês sabem que as duas a pessoa vai se tremer, vai ter espasmos? Olha, nós vamos matar muito cliente no consultório. Essa aula que você está dando aqui é de extrema importância, Bruno. Porque em nenhum curso que eu participei, ninguém falou desses problemas que a gente pode enfrentar dentro de um consultório. Tá? E depois eu vou fazer alguns pedidos aí para você, mas mete o pau aí que está muito bom. Ai, cara, eu fico muito feliz em poder colaborar aí para vocês. Eu sempre fui um cara que eu nunca foquei em quantidade, sabe? Para mim é qualidade. Eu prefiro que tenha aqui poucas pessoas, mas as pessoas certas, do que muitas pessoas que só estão fazendo volume, certo? E eu sempre, quando eu vou fazer algo, eu digo assim, cara, eu tenho que dar o meu melhor, certo? Então eu tenho que deixar minha mensagem e é aquilo que eu falei, se você sair daqui com 1% a mais daquilo que você entrou, eu já estou feliz. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo, não tem como. Mas se você saiu daqui com uma informação que diz, cara, não tinha pensado nisso, cara, já é gratificante demais, certo? Eu vou falar aqui para você, eu quero acrescentar uma coisa nova para a Cris aí. Uma coisa nova para você acrescentar na anamnese de vocês. Sim, Ângelo está aqui, Ângelo é socorrista também, tá?
inclusive da minha cidade. De vez em quando a gente se encontra aí para tomar um lanche aí, fazer um lanche, e a gente fica conversando com o primeiro socorro e de hipnose. Então, ó, existe um processo mnemônico, se você não sabe o que é isso, é tipo aquelas palavrinhas que a gente inventa que não tem significado nenhum, mas para poder se lembrar de outra coisa. Lembra quando a gente estudava na biologia as bases nitrogenadas do DNA? Aquelas bases, citosina, guanina, timina, uracila, guanina. Eu lembro de tudo. Pronto, lembra, né? Aí a gente misturava assim, ó, Gal Costa e Campina Grande. Aqui a gente usava esse termo. Porque A com T, C com G, você não pode esquecer. Preste atenção, A com T, C com G, você não pode esquecer. Então, Agnaldo se liga Timóteo, Campina Grande. Então, são coisas que não tem nada a ver, mas faz a gente se lembrar de outro. Então, anota essa palavra, chamada SAMPLA. S-A-M-P-L-A. Que você vai acrescentar no teu anamnese. Se na sua ficha já tiver isso aqui, perfeito. Caso não tenha, você acrescenta. Certo? Primeiro, S de sample significa sintomas. Você vai procurar os sintomas que o paciente ele está relatando para você. E os que ele já teve. Por exemplo, geralmente, eu quero tratar ansiedade. Beleza. Aí você vai investigar quais foram os outros sintomas associados a essa ansiedade que ela já teve. Os sintomas. O que é que essa ansiedade já trouxe para você? Isso. Anota tudo que for de sintoma. Segundo ponto, alergias. Alergia. Qualquer tipo de medicação que a pessoa tenha alergia, você anota. Lembra? Você já está pensando nos primeiros socorros. Como é que eu vou saber que a pessoa tem... Eu não posso dar uma glicose para ela se ela é diabética. Eu não posso dar uma essa se ela é alérgica. Então, veja aqui na anamnese. M de SAM, né? São medicações. Certo? Verificar quais são as medicações que a pessoa já toma. Cara, eu já peguei paciente que, tipo, o cara tomava uns 10 remédios. Era tanto remédio que um acabava gerando um problema do outro. Tomava um remédio para consertar uma coisa, só que esse remédio causava outro problema. Ele tomava outro remédio para consertar aquele problema que foi causado pelo aquele primeiro remédio, e tomava outro, e a escadinha ficava desse jeito. Certo? Terceiro, o P, que é o passado médico, o histórico médico da família. L, líquido e alimento que a pessoa fez a refeição antes de ser atendido por você. Você já pensou nisso? A pessoa vai ser atendida hoje por você. Tá, beleza. Você já tinha feito uma anamnese dela antes, mas você perguntou, sim, mas como é que foi tua refeição hoje? É importante também você saber o estado de nutrição que ela está. E A é uma das coisas que você se preocupa mais na rua, que é o ambiente. Certo? Situações de street sempre vai ser mais perigoso do que a clínica. E a galera acha que street é só brincar. Entendeu? Você tem que pensar nessa questão. Aí vamos lá, vamos falar daqui da convulsão aqui para vocês. Convulsão. Basicamente, a convulsão e a epilepsia, ela tem uma diferença. Por quê? Porque a epilepsia, o indivíduo ele já tem esse histórico. Ele já tem uma propensão ou ele já tem esse histórico de epilepsia. Então, você já sabe que ele vai ter, em algum momento. O cara que teve um ataque de epilepsia não foi a primeira vez que ele teve, nem vai ser a última. Ele tem um histórico. Primeira coisa para você, enquanto terapeuta, não fique... cuidado com o que você fala, que ele está consciente. Ele está ouvindo. Ele está tendo lá as crises, mas ele está consciente. Certo? Geralmente a convulsão, ela vai levar a uma inconsciência. A epilepsia, o indivíduo está ouvindo. Aí tem muita gente que fica assim, ai meu Deus, coitadinho, bichinho e tal. Eu já peguei situações onde, num ambiente muito público, o cara estava tendo uma crise de epilepsia e o pessoal falando essas coisas, ai, coitadinho, achando que ele não estava ouvindo, mas ele está. Não é à toa que quando o cara sabe que ele vai ter uma crise de epilepsia, ele se afasta, ele se isola. Ele procura um local onde não tem ninguém para ter a crise lá sozinho, pra você ter ideia. Aí fica mais difícil ainda de ajudar essa pessoa. A convulsão, você, qualquer outra pessoa pode ter a qualquer momento. Essa é uma distinçãozinha que a gente faz da convulsão e epilepsia. Epilepsia geralmente vem um histórico, convulsão não. Você pode ter uma convulsão sem ter histórico nenhum de convulsão.
E os dois são desequilíbrios do sistema nervoso central a nível de sinapse. É tipo assim, teu cérebro bateu a louca e manda informação para a musculatura se movimentar totalmente descoordenada. Então, você tem os espasmos musculares, né? Aí gera o que? A convulsão, a perca súbita da consciência, acompanhada de contrações musculares bruscas. Aí, André, mais uma vez, aquela coisa que diz o seguinte: o que é que o povo costuma fazer? Puxa a língua. Coloca um negócio dentro da boca da pessoa, vai dizer que você nunca ouviu. A pessoa levou um choque, puxa a língua da pessoa. Meu amigo, língua não enrola. Eu sou professor de anatomia há mais de 12 anos. Eu nunca vi uma língua enrolada. Trabalhando com corpos. No laboratório de anatomia. A única língua que eu vi que enrola é a língua de sogra. Aquela tá assim, falando língua de sogra, falando de aniversário, né? Amanhã é o meu aniversário. Estou aqui comemorando já com vocês. e eu nem sabia. Foi que me lembraram. Eu disse, tu sabe que amanhã é teu aniversário, né? Eu digo, eu sou daquele que eu não lembro, não. Certo? Então, situações como febre alta, um traumatismo craniano, ele pode levar a epilepsia ou a convulsão, certo? No caso das convulsões aqui. Então, pode gerar inconsciência, né, queda brusca da pessoa, e a pessoa tem um trauma, mas basicamente é o seguinte: nas duas situações, o que é que tu faz na convulsão? Deixa a pessoa se debater. 80% das pessoas vão querer conter os espasmos dela. Vai querer segurar a pessoa se debatendo. Não contenha os espasmos. O que é que você pode fazer? Coloca um travesseiro debaixo da cabeça da pessoa para ela não ficar batendo no chão, porque ela dana mesmo no chão, certo? Ou uma camisa, ou algo que você possa colocar na cabeça dela para que ela não machuque a cabeça. Afaste os objetos que tem à sua volta, certo? Para que ela continue se debatendo. E, no final de tudo, lateraliza, que é a posição de segurança que a gente fala. Certo? Lateralizado porque ela espuma muito, né? Ela tem muita secreção. Outra dica é o seguinte: a diferença de uma pessoa que teve uma convulsão e de ter uma epilepsia é que, geralmente, quem tem epilepsia, como já tem um histórico, ela anda com o seu próprio medicamento. Aí você vai dar, né, para ele? Lógico que não. Então, ele vai broncoaspirar. Não se dá um medicamento na crise. Eu já vi gente fazendo isso. E eu já interferi gente fazendo isso. Eu estava aqui, Ângelo, na integração, no ponto de ônibus. Um monte de ônibus. A pessoa teve uma crise de epilepsia, ela estava com a medicação, uma pessoa tentando ajudar, pegou o remédio dela e queria colocar na boca da pessoa, a pessoa tendo a crise. A pessoa se debatendo lá, não, ela está com remédio aqui. Ela vai broncoaspirar. Certo? Ok. Ela vai broncoaspirar e você pode ter agora um engasgo, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Deixa ela se debater, manter o conforto da pessoa e posição de segurança. Ela lateralizada de lado para que dê essa secreção. E, no caso da convulsão, é interessante que chama o suporte avançado, é o que você leva a pessoa no hospital. Quem já tem as crises de epilepsia, já é uma coisa que é recorrente, vai acontecer constantemente, certo? Então, só se a crise durar mais de 10 minutos é que você chama suporte avançado. Então, já falamos aqui sobre epilepsia, convulsão. E para encerrar, deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Nós temos as famosas fraturas. Aí, para a galera do streetzão aí, certo? A rua, ela é um ambiente que tem bastante risco. Você pode dar uma sugestão e a pessoa pode sair correndo. Ela pode ser atropelada, ela pode cair, pode escorregar, ela pode bater a cabeça, tem um TCE, trauma crânioencefálico, e pode, gente, e acontece. Se você colocar no YouTube, assim, hipnose falha, aquele F-A-I-L, né? Falhou, hipnose falhou. A pessoa ela não deu a sugestão de segurança, a gente sempre, quando vai fazer o estudo, diz o seguinte: faz o seguinte, a partir de agora você vai estar com as pernas bem firmes e equilibradas. Da cintura para cima, o corpo ele pode desligar completamente, mas da cintura para baixo,
pernas bem firmes e equilibradas. E mesmo você dando essa sugestão verbal, eu ainda fico perto da pessoa. E já aconteceu que mesmo dando sugestão, a pessoa ela ainda bombeia para um lado para o outro. Eu já vi gente que não deu sugestão, na hora que disse durma, a pessoa caiu, bateu a cabeça. Pode ter um TCE, um trauma crânioencefálico, pode promover o quê? Uma fratura de crânio, uma fratura de qualquer outro, né? Então, no caso de fraturas, o pessoal já está indo, eu acho que eu falo demais, né, gente? Se deixar aqui, eu ia passar a noite toda. Isso aqui é coisa para mais live sua, Bruno. Isso aqui eu já tô encerrando, tá? Eu sei que eu já me excedi do tempo aqui, mas eu tô terminando. Então, no caso de fraturas, você nunca coloca o osso de volta no lugar, certo? Você nunca coloca o osso de volta no lugar e você tem que analisar o seguinte: são fraturas que têm grandes sangramentos, muito sangramento, eu tenho que fazer um torniquete, certo? O que é um torniquete? Eu pego uma atadura, uma camisa, uma faixa e coloco acima do membro. Isso a gente só faz torniquete em osso como o húmero e fêmur, somente, onde tem ossos ímpares. Aqui onde eu tenho tipo o raio de A1, eu não faço. Porque se eu tiver uma fratura nesse braço aqui, e eu for fazer um torniquete aqui, na hora que eu for arrochar aqui, um desses ossos, ele pode estar como se fosse uma navalha e cortar um vaso. Então, onde tem dois ossos, como aqui, eu não faço. Então, se eu tenho um grande sangramento aqui devido a uma fratura, eu faço o torniquete aqui em cima. A mesma coisa no fêmur. O fêmur é um único osso, mas abaixo do fêmur, nós temos a tíbia e a fíbula. Então, são dois ossos. Se eu tenho uma lesão, uma ferida grande ali, eu faço no de cima. Pronto, é só para você entender. Quando é que eu uso o torniquete? Em grandes sangramentos. Antigamente, o pessoal dizia assim que o torniquete ele tinha que ficar folgando em 15 minutos para não comprometer a circulação. Isso já caiu por terra. Não folga torniquete. Ele pode ficar até 3 horas completamente arrochado. Só que você anota o horário. Você fez o torniquete. E para pequenos sangramentos, uma contenção direta, pega um pano, uma gaze, alguma coisa, faz uma compressão direta. Se esse pano já estiver totalmente melado, você não retira o de baixo sujo e coloca um limpo, porque você atrapalha a cascata de coagulação. Você deixa aquele sujo e coloca um novo em cima, ele vai melar de novo, você coloca outro em cima e assim por diante. E depois você faz um curativo, você pode levar o braço. Outra dica que eu me lembrei agora, acontece demais, gente, no consultório, que é sangramento nasal. Vocês não têm noção quando isso acontece no consultório, principalmente de dentista, certo? A pergunta que eu faço para vocês, para encerrar. Se tu tá lá durante, Andréa, Sérgio, fazendo uma hipnoterapia com o teu paciente, e você percebe que o nariz dele começa a escorrer sangue, eu contenho esse sangramento ou não? O que é que vocês acham? Sei lá, levar a cabeça dele para trás, é o que todo mundo faz, né? Olha aí, Durante, é o que todo mundo faz e que faz errado. A gente não vira a cabeça para trás. E o botar gelo? Certo? Aí, eu vou já te responder, André. Primeira de Durante. Não coloca a cabeça para trás, porque no momento que eu faço isso, ó, eu vou bronco aspirar. Certo? Não coloca. E a resposta dessa minha pergunta é: depende. Tem situação que eu vou conter e tem situação que eu não vou conter. E eu pergunto para vocês, terapeutas, você sabe qual é a situação que você contém e a que você não contém? É isso. Tá vendo a interrogação aí na nossa cabeça agora? A gente fica imaginando, e aí, se fosse comigo agora, o que é que eu faria? Você vai fazer uma pergunta para o teu paciente. Você está com dor de cabeça? Ela vai dizer, só pode ter sim ou não, né? Ela vai dizer, ó, geralmente é muita dor de cabeça, não faz sentido. Se ela tiver com muita dor de cabeça e tiver com sangramento nasal, você não contém o sangramento. Preste atenção. Muita dor de cabeça com sangramento nasal você não contém.
ela pode estar com uma hipertensão intracraniana e esse sangramento é um alívio da circulação para expelir esse sangue. Neste caso, muita dor de cabeça não contém. Agora, se ela não tem dor de cabeça, aí você pode simplesmente conter e o gelo. O gelo é um excelente coagulante. Mas veja, a diferença de um procedimento que você vai ter sucesso e um que pode dar muito errado. É uma conduta simples, é só saber o que fazer e o que não fazer. E eu pergunto para vocês, em quantos cursos de hipnose, em quantos treinamentos vocês fizeram, vocês viram informações como essa aqui? Entendeu? Ô, Bruno, eu vou pedir uma coisinha para você aqui. Ó. A gente está terminando, né? Eu já encerrei, já. Vou pedir para você uma coisa. Eu até no começo, né, a gente estava batendo papo, e eu perguntei se você tinha alguma coisa para compartilhar com a gente, né, pelo Zoom. E você falou que não tem. Tá. Agora, eu vou pedir uma coisa para você. Essas coisas mais comuns que possam acontecer, e mais simples, né? Porque a gente não vai querer fazer alguma coisa sem ter uma noção do que está fazendo. Mas essas coisas mais simples que podem acontecer no consultório de terapia, tá? Se você pudesse fazer uma relaçãozinha para a gente, pequena, passar no grupo para a gente. Agora, deram uma sugestão aí que é muito importante. Eu acho que eu nunca vi, eu acho que você poderia montar aí um curso de primeiros socorros para hipnoterapeuta, tá? Porque isso não acontece, não, até hoje nunca aconteceu nada disso comigo, graças a Deus, tá? Agora, e se acontecer? Para quem aqui está preparado? Certo? A gente nota que a gente não está preparado para isso na hora que você começou a falar. Eu falei, e aí? Tá? O meu cliente está com sangramento no nariz, eu vou fazer um torniquete nele no pescoço. Pô, sabe? A gente, você está totalmente fora da loucura. A gente fala umas loucuras aqui, né, André? Mas é uma verdade. Você não sabe o que você está fazendo. Entendeu? Então, é importantíssimo que você tenha noção do que você está fazendo. Então, sei lá, umas noçõezinhas bem básicas, tá? Que você podia até fazer assim, fazer uma folhinha, passar para a gente, dando orientação, ó, deu essa zebra aqui, chama o SAMU, tá? E bola um curso que você, tem muita gente aí. Tá? Você pode me botar me inscrever aí de primeira mão, aí eu já estou nesse curso aí com você. Que é muito importante isso daí. Tá? É importante, porque no curso você pode dar uma coisa maior para a gente. Tá? Porque às vezes você está na rua, acontece uma coisa, você vê alguém passando mal, você pode ajudar. Quantas vezes você vê alguém passando mal na rua, você não sabe o que fazer? Tá? Você vê uma pessoa caída no chão, quantas pessoas, aqui em São Paulo principalmente, tá? Você anda no centro de São Paulo aqui, de repente uma pessoa cai no chão, isso daí já fizeram até uma experiência disso. Uma pessoa cai no chão, até bem vestida. Todo mundo passa em volta e ninguém para, sabe? Porque não sabe fazer. Aí um telefona, não põe nem a mão no cara. Sabe? Tem medo. O cara está tendo um ataque lá, eu vou pegar isso aí. Vai pegar isso aí. Você está entendendo? É uma doideira. Eu acho que seria um curso sensacional. Tá? Vai bolando isso aí, que eu tenho certeza que vai ter bastante aluno para fazer isso aí. Rapaz, eu não tinha pensado nessa possibilidade, né? E, assim, o pessoal aí está agradecendo. Se eu fizer, vai ser exatamente por vocês. Por causa que vocês viram que isso é importante, né? E que isso aqui é conhecimento para salvar vidas. Você falou, não aconteceu comigo, mas acontece todos os dias em vários consultórios ao redor do Brasil. É porque a gente não tem acesso a isso. E outra coisa, esses dados que eu peguei aqui para vocês foi de um artigo que verificou a ocorrência de situações clínicas que ocorrem nos consultórios espalhados por aí. Então, tem literatura, né? E no curso, assim, olha, pra você ter ideia, eu dou uma disciplina
de 6 meses de primeiro socorro na faculdade. Isso que eu falei para vocês aqui em praticamente 2 horas é só a pontinha do iceberg, né? É só a pontinha do iceberg. Então, assim, no curso ia aprofundar muito cada uma dessas coisas aqui. Então, se vocês tiverem interesse, eu monto esse curso aí. Gilson. O Gilson está querendo fazer uma pergunta para você. Não, só para finalizar aqui, é uma coisa que aconteceu, uma coisa que eu testemunhei, né? A minha mulher teve um problema de dengue, nós fomos a uma UPA que estava preparada para fazer uma reidratação e ela teve uma crise de pressão, a pressão baixou rapidamente, ela desmaiou, perdeu os sentidos. E pegaram aqueles negócios de soro, de sódio, né? Espremeram, tudo nela de uma vez e nem assim ela voltava. Até que uma enfermeira mais experiente perguntou qual o nome dela. Eu falei, Ângela. Ela chamou, o psicólogo falou, Ângela. Ela voltou na hora. Então essa história, quer dizer, a importância do nome, né? E o que a fez voltar, eu não compreendo isso. Talvez você saiba se realmente essa história de saber o nome da pessoa faz diferença. Isso vai, pronto, isso que você falou aí está dentro da escala de coma de Glasgow, que às vezes tem gente que começa a ter até crise de riso e você acha que a pessoa está normal, mas na verdade o Glasgow dela já está totalmente alterado. Pode acontecer de o Glasgow se alterar fazendo street hipnose também. A pessoa entra numa crise de riso, você dá a sugestão de rir, olha para mim que está engraçado. E você, hipnólogo, você tem que saber quando é que o negócio já se excedeu. Aí o cara continua olhando, rindo, continua, a pessoa já começa a ficar sem ar, a pessoa já começa a ter, que a gente chama de dispneia, dificuldade respiratória, e você continua com a sugestão de começar a rir, e ela não para. Certo? O Glasgow. Escala de coma de Glasgow, que é para verificar o nível. Isso, Glasgow. Aí, a gente escreveu o nome correto, Glasgow. Que a gente avalia a avaliação ocular, a avaliação verbal e a avaliação motora. Isso é uma coisa mais avançada, certo? Mas, gente, isso era o que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido e assim, como eu falei para vocês, né? Eu já passei do tempo, já me excedi, eu falo demais. E eu sou aquele cara que se deixar eu fico aqui, tipo, madrugada, chega de manhã e não falta conteúdo não, viu? Chega de manhã, chega de tarde, chega de noite de novo e a gente continua aqui batendo um papo sobre hipnose. Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, e eu falo, hipnose, mentalismo, primeiros socorros, biologia, neurociência, para mim, direito penal, são coisas que se deixar eu passo o dia todo falando. Então, gente, eu só tenho que agradecer mais uma vez pelo convite. Eu já me considero da casa aqui, Durante, Andréa, outra Andréa Santana, o pessoal que está aqui, Gilson, Sérgio, que sempre está, o Ângelo também está aí, a Cris sempre está presente, o Mauro, a Karine. Então, meu muito obrigado pela atenção de vocês. O maior ativo que o ser humano tem hoje se chama a atenção das pessoas. E vocês deram um pouco dos minutos que você tem da vida de vocês para aprender uma coisa que pode realmente salvar a vida. Às vezes a gente, em vez de navegar na internet, a gente naufraga, né? Em vez de navegar, a gente naufraga. E eu tenho certeza que esse conhecimento ele pode agregar muito à tua vida. Então, use e abuse sem moderação dos conhecimentos de primeiro socorro. Então, um abraço para vocês. Beleza. Bruno. É isso aí, essa é a vantagem, né, Bruno, de ser professor. Quando a gente está acostumado a ter essa didática aí, a gente embala. Isso eu tenho certeza, e você é um deles. Embala com um assunto interessante, né? Bom, mas é isso aí, pessoal. Estamos, então, aqui finalizando, encerrando mais uma aula especial com o nosso professor Bruno Oliveira. E aproveitando aqui, eu agradeço em nome do grupo e do Praticadamente ao Bruno e a todos que estão aqui presentes também, e a você que está aí no podcast, nos escutando.
E a você que está aí no YouTube nos assistindo, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Até! Brunão, vale mais essa.